Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Meus queridos, na aula de hoje nós vamos corrigir aquelas atividadezinhas, né, que eu tinha passado para vocês, envolvendo a parte de gráficos e tabelas, né, onde nós iniciamos o estudo, né, da unidade 14 do livro 4, e tinha alguns exercícios de jogo rápido no decorrer das nossas explicações. Então, agora eu vou fazer com vocês a correção desses exercícios que estão ao longo das explicações e nós vamos continuar fazendo análise dessa parte do nosso conteúdo. No nosso próximo horário, eu farei a correção da tarefinha para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, analisando aí na página 26, o gráfico de coluna responde as questões. Letra A. Ele perguntou pra gente qual o título do gráfico. Galerinha, vocês vão olhar ali, ó. Título. O que o título tá falando? É isso aqui, ó. Então, qual é o título? O título é o desempenho dos alunos na prova de português. E esse é o título do nosso gráfico. Lembrando, todo gráfico ele vem trabalhando a mesma escala de proporcionalidade. No eixo X, que é este aqui, ó, deitado, o horizontal, ele vai vir colocando uma variável, e no eixo Y, que é o da vertical, que é o em pé, ele vai colocar outra variável, certo? E todo gráfico também vai vir especificando para a gente do que ele está falando, certo? Sempre que vocês forem representar um gráfico, vão ter que usar a unidade de medida padrão. Então, se você não estiver trabalhando com aquele papel quadriculado, caderno quadriculado, vocês vão ter o quê? Que utilizar a régua, usando a escala dela, que é o quê? De 1 em 1 centímetro, para fazer o padrãozinho de todos os intervalos, ok? Nunca fazemos um gráfico jogando medidas aleatórias, ele tem que ser todo proporcional, todo bonitinho, todo correto, tá? Para não ficar com unidade fora do lugar. Letra B. O que a linha horizontal indica? Vamos lá. Linha horizontal é a linha deitada. Ela está falando do que, ó? Da nota. O que ela está indicando para a gente, então? Ela está indicando as notas dos alunos na prova de português. Não é nota? Nota do quê? Dos alunos na prova de português. Que foi essa prova que foi avaliada. Certo? Letra C. O que a linha vertical indica? A linha em pé. Olha lá, ó. A linha em pé, ó. Quantidade de alunos. Então, o que ela está indicando pra gente? Está indicando a quantidade de alunos. Certo? Tá lá, ó. Quantidade de alunos que realizaram a prova de português, né? Realizaram a prova de português. É isso que ele está mostrando pra gente, certo? Os alunos que fizeram a prova de português, que tiveram essas notas. Continuando, meus lindos, letra D. A maioria dos alunos obtiveram notas maiores ou menores que 7. Vamos olhar lá, ó. 7 está aqui.
Se a gente for fazer a análise, se foi maior ou menor que 7, é só vir cá, ó. Nota 8. Quantos alunos tiveram 8? 7. Então, ó, aqui eu tenho 7 alunos. Nota 9, eu tenho 4 alunos. Nota 10, eu tenho 3 alunos. Se a gente somar, ó, 7 mais 4, 11, mais 3 dá 14. Vamos somar agora menor que 7. Olha aqui, ó. 5 alunos tiveram nota 6. 2 alunos tiveram nota 5. E 1 aluno teve nota 3. 5 mais 2, 7. Mais 1, isso aqui dá 8. Vamos voltar à pergunta. A maioria dos alunos obteve nota maior ou menor que 7? Olha lá. Eu tenho 14 alunos que tiveram nota maior que 7. Enquanto aqui, ó, eu tenho 8 alunos menores que 7. Então, qual foi a maior proporção, né? Os que tiveram nota maior do que 7. Certo? Deixa eu pegar a caneta aqui, né? Então, maiores, notas maiores que 7. Letra E. Quantos alunos obtiveram notas menores que 6? Olha lá. Aqui é nota 6. Se é menor, eu não vou incluir o 6. Então, olha lá, ó. 2 tiveram 5 e 1 teve 3. Então, eu tive quantos alunos? Eu tive 3 alunos. Certo? Continuando aí na página 27. Agora ele colocou um gráfico de barras horizontais. Então, um gráfico deitado. E ele pede para a gente aqui responder, ó. Analisando o gráfico, responda. Em que mês houve o maior consumo de energia? Aqui está falando do consumo, aqui está falando do mês. Qual eu tive o maior consumo? É o que tiver com a barrinha maior. Quem que tem a barrinha maior, ó? É o mês de fevereiro. Então, qual mês teve o maior consumo? O mês de fevereiro. Questão B. Em que mês houve o menor consumo? Que tiver com a barrinha menor. Que mês tem a menor barrinha? Aqui, ó. Junho. Vamos escrever. Junho. Questão C. Como foi o consumo de energia nos meses apresentados? Faça uma seguinte análise. Ele quer que você olhe o gráfico e escreva o que você está observando. Vamos olhar aqui o gráfico. Ó, o que a gente pode falar? O consumo de energia. Olha lá, olhando o gráfico. No mês de fevereiro foi alto, não foi? Então a gente pode falar, por exemplo, o consumo de energia aumentou no mês de fevereiro, certo? Mas olha lá, esse aumento, ele se manteve ou continuou aumentando? A gente viu que fevereiro foi maior, depois ele não foi reduzindo? Então a gente pode falar o quê? O consumo no mês de fevereiro foi o maior. Teve um aumento de consumo de energia no mês de fevereiro em relação a janeiro. Porém, o que aconteceu depois de fevereiro? Porém, nos outros meses, esse valor foi o quê? Reduzindo a cada mês que se passava. Então, eu vou escrever isso, pessoal. Fica a critério de vocês o que será escrito. Essa é uma resposta que depende de cada um de vocês, é sua opinião em relação à análise do gráfico. Então, vou falar isso, ó. O consumo de energia aumentou em fevereiro. Porém, nos demais meses, o consumo foi diminuindo mês a mês.
Olha lá, meus queridos, por que ele foi diminuindo mês a mês? Se a gente for observar lá o gráfico, fevereiro foi o maior, março reduziu para menos de 300, abril reduziu para menos de 250, maio reduziu menos ainda. Então, gente, ele foi o quê? Diminuindo a cada mês que se passava. Página 28. Em relação ao gráfico de setor ou gráfico de pizza, que é esse redondinho, ele quer que a gente analise ele e responda as questões. O que indica este gráfico? O que esse gráfico está falando para a gente, meus queridos? Ele está falando em relação ao quê? Pesquisa de satisfação de um produto. Então, ele está falando sobre o quê? A satisfação dos clientes, né? Se a satisfação em relação ao produto é de um grupo de pessoas. Então, satisfação dos clientes referente a um produto, porque ele não especificou que produto é esse. Letra B. O gráfico de setor. Cada opção é chamada setor, o que indica o setor que obteve mais votos. O setor que teve mais votos, gente, é o que tiver mais colorido, a parte que tiver mais colorida, que tiver em maior parte no desenho. Olha lá, a maior parte é a laranja. O que ela está afirmando que está acontecendo ali? É muito satisfeito. Então, quer dizer que a maioria dos clientes ficaram satisfeitos. Então, muito satisfeito. Letra C. Analisando os resultados da pesquisa, a maioria das pessoas gostou ou não gostou do produto? Ó, muito satisfeito é o laranja, satisfeito é o azul e o rosa, que são os insatisfeitos. O que eu tenho? Gente que gostou mais ou gente que gostou menos do produto? A gente viu o quê? Que a maioria gostou, certo? Então, o que a gente vai escrever? Eu vou falar. As pessoas gostaram do produto. Por que gostaram? Porque a gente pode afirmar que elas gostaram pelo desenho, pela representação do gráfico, pois a maioria respondeu e ficou o quê? Muito satisfeito. A gente pode ver que a maior parte, que é o laranja, está dizendo que eles ficaram muito satisfeitos. Ou seja, a maioria gostou deste produto. Meus lindões, em relação agora ao gráfico de linha, ele quer que a gente responda a página 29. Ó, analisando o gráfico de linha, responda. O que podemos concluir ao comparar as quantidades de 2017 a 2018? Olha lá, 17 para 18. O que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu em relação ao número de alunos nessa escola? A gente pode perceber que eles o quê? Aumentaram. Então, a gente pode falar aqui, ó, quantidade de alunos aumentou. Certo? Letra B, meus queridos. Entre 2018 e 2019, olha lá, 18 para 19, o que aconteceu? A gente pode perceber que o gráfico fez o quê? Ele decresceu, então a gente pode afirmar aqui a quantidade de alunos diminuiu. Letra C, entre 2019 e 2020, olha lá, 2019 para 2020, o que aconteceu? A gente percebeu que cresceu novamente, então a gente percebeu que a quantidade de alunos, né? A
quantidade de alunos, nesse caso aí, o que? Aumentou. Por quê? Porque cresceu o gráfico. Letra D. O que podemos concluir sobre a quantidade de alunos 4 anos retratados no gráfico? Olha lá. 2017 tinha menos de 760. Para 2018, subimos para 780. 2019 diminuiu para menos de 770. E 2020 subiu para 790. Então, o que a gente pode falar sobre esse gráfico? A gente pode falar aqui, embora no ano de 2018 para 2019 nós temos uma diminuição de alunos, de 2009 para 2020 a quantidade de alunos o que? Aumentou. Então, se a gente for analisar entre 2017 e 2020, eu tive um aumento de alunos. Por quê? Em 2017 eu tinha menos de 760 alunos. Já em 2020, nós temos ali quase 790 alunos. Então, o que a gente pode escrever? Vamos lá. Escrever o que a gente achou que aconteceu. Então, eu vou falar assim. Embora tenha ocorrido diminuição entre 2018 e 2019, a quantidade de alunos aumentou entre 2017 e 2020. Mesmo que a gente tenha tido aquela queda, a gente pode afirmar que o número de alunos aumentou. Por quê? Porque ele realmente teve um aumento. Antes tinha menos de 760 e passou a ter quase 790 alunos. Certo? No gráfico pictórico aqui, ó, que é a representação de figuras, ele pôs uma atividadezinha pra gente. Ó, analisando esse gráfico, responda as questões. O que a imagem no gráfico representa? Gente, o gráfico ele trata sobre sorvete. Aqui não é um picolé? O que esse picolé está representando pra gente? Ele está representando o quê? Sorvetes. Certo? Letra B. Qual a fonte, ou seja, a origem dos dados do gráfico? De onde que ele tirou? Olha aqui, ó, fonte. A Associação Brasileira das Indústrias de Setor de Sorvete. Então, ele tirou de onde? Desse lugar. Vamos escrever aqui, ó. Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes. A abreviação dela é ABS. É essa a nossa fonte. É daí que ele tirou esses dados. Certo? Letra C. Mesmo sem interpretar os dados analisados, apenas a imagem, é possível saber o tema do gráfico. Gente, pela imagem a gente está vendo um monte de picolé. Então a gente já sabe que está falando do quê? Do sorvete, alguma coisa nesse sentido. Certo? Então, pela imagem a gente sabe? Sim. Então vamos colocar aqui sim. Ele quer que a gente justifique. A imagem do gráfico é um picolé. O título do gráfico fala sobre sorvete. Então sim, a gente pode identificar isso pelas imagens, né? Os gráficos que ele utilizou ali. As imagens no gráfico. E pelo título. Então,
quando a gente vê a imagem e o título desse gráfico, a gente consegue definir que isso fala de sorvete. Letra D. O que pode concluir sobre os dados apresentados? Vamos lá. Olha lá, os dados interpretados. Ó, aqui, ó, olhando o desenho, os gráficos, a gente consegue ver que em 2014 foi o quê? Foi o maior valor de consumo de litros de sorvete por ano. E o que a gente consegue perceber analisando de 2010 a 2017? Ó, em 2010 eu tinha quase 6 litros, em 2017 ele diminuiu para menos de 5,5. Então, o que a gente pode afirmar? Que ele está tendo o quê? Uma redução. Então, um exemplo de resposta, tá? A gente pode falar assim. É possível perceber que o consumo de sorvete vem diminuindo nos últimos anos. A gente não consegue perceber isso? Esse consumo vem reduzindo a cada períodozinho que passa? Certo? Meus lindões, dando prosseguimento aí aos nossos conteúdos, agora nós vamos tratar sobre tabelas, certo? A gente viu gráficos, agora nós vamos ver tabelas. Aqui uma tabela simples, o que ele está mostrando para a gente nele? Está mostrando o preço de produtos, o nome do produto e o preço para cada quilo comprado desse produto. Então a gente tem duas colunas, né? E ela vai ser lida sempre no sentido horizontal. Olha lá, banana, qual que é o preço da banana? R$ 1,59 kg. Tomate, o preço? R$ 4,55 kg. Certo? A gente sempre vai ler em função disso. Bom? Quando ela é uma tabela simples, ele vai apresentar algum fator e alguma coisa em relação a esse fator. Ok? Vamos olhar aqui uma tabela de dupla entrada. O que é uma tabela de dupla entrada? Ela é uma tabela que vai apresentar dois ou mais tipos de dados sobre o mesmo item. Por exemplo, dados dos alunos de uma escola. Aí ele colocou as idades, colocou meninas, meninos e total. Então, o que a tabela está fazendo para a gente aqui? Ela está trazendo dois tipos de informação. Sobre o que? Os alunos da escola. O que ele apresenta para a gente? Apresenta a idade desses alunos e as quantidades referentes a meninas ou a meninos. Certo? O que vocês vão fazer aqui, meus lindões? Olha esse desenho aqui, esse infográfico, que é um gráfico que traz informações utilizando formas, figuras. Ele quer que a gente analise esse infográfico e, analisando ele quer que a gente faça o quê? Ele quer que a gente responda as questões aqui, ó. Qual o título desse conjunto de imagens? De onde ele tirou esse conjunto de imagens? O que representa cada bonequinho de azul, cada bonequinho de amarelo? Então, vocês vão olhar esses fatores pelo infográfico, que apresenta dados através de figuras, e responder essas questões aí da página 31 e 32. Então, primeira coisinha que vocês vão responder é isso agora em relação a esse conteúdo. Certo? Fizeram isso. Vamos dar prosseguimento. Meus lindos, como que funciona então esse processo? Isso é tudo feito através de uma pesquisa. Então, como que funciona para se construir um gráfico, uma tabela? Funciona através de uma pesquisa, onde a primeira coisa que se estabelece é o tema. O que é o tema? É sobre o que a gente vai pesquisar, o que a gente vai perguntar para fazer essa pesquisa nossa. População, ou chamada amostra.
nós vamos entrevistar algumas pessoas. O que a gente vai fazer em relação a essas pessoas? A gente vai pegar um grupo específico de pessoas. Outra coisa que a gente utiliza para fazer uma pesquisa, um instrumento de pesquisa. Como assim? Que jeito que a gente vai realizar as perguntas? A gente vai fazer através de um questionário? A gente vai perguntar verbalmente? A gente vai dar opções para a pessoa responder marcando? Cada um vai falar sua opinião e a gente vai usar? Certo? Coleta de dados. Como que vai funcionar a coleta de dados? Como que a gente vai fazer essa anotação dessas respostas? Representação dos dados. A gente vai organizar isso de que jeito? Nós vamos fazer um gráfico, nós vamos fazer uma tabela. E a forma da conclusão. O que essa pesquisa queria mostrar? O que a gente queria chegar? Qual que era o nosso objetivo dessa nossa pesquisa? O que a gente conclui em relação a essa pesquisa? Toda vez que a gente vai construir um gráfico na tabela, são feitas essas questões, essas perguntas para assim estruturar como será feita essa pesquisa, essa nossa construção. Quando a gente escolher um tema e pensar nas perguntas, a gente também está pensando no quê? Em quais respostas a gente pode ter, os tipos de respostas. E esses tipos de respostas são chamados de variável, onde ela pode ser numérica, né, representando um número, ou ela pode ser quantitativa, então analisando uma quantidade específica, ou até mesmo em categoria, ou qualitativa, ou seja, analisando qualidades ali daqueles indivíduos. As variáveis numéricas, como o próprio nome diz, então, está falando de número. Por exemplo, a gente pode fazer número de bactérias de algum sistema, proliferação aí em relação ao Covid. Então, a gente pode fazer uma pesquisa em relação ao número de infectados. Podemos fazer uma pesquisa em relação a notas de um grupo de alunos. Podemos fazer pesquisa em relação a reclamações de clientes em relação a alguns produtos. Podemos fazer pesquisa em relação à altura, dentre outros níveis, tá? E categoria? Como vai funcionar essa categoria? A gente não utiliza quantidade para representar elas, certo? A gente vai representar o que? Classificação, por exemplo, de gênero, masculino ou feminino, satisfeito ou insatisfeito, certo? Tipos de material, plástico, vidro ou metal, ok? Então, ao fazer uma pesquisa, a gente vai fazer a análise se é possível realizar com todo um grupo ou um grupo específico, certo? Por exemplo, aí, em épocas de eleição, a gente sempre tem aquelas pesquisas de quê? De intenção de voto. A pesquisa de intenção de voto, ela não é feita em relação à população inteira. Ela é feita em relação a um grupo dessa população, certo? A uma amostra dessa população. Então, essa amostra é parte dos indivíduos que são eleitores, que vão votar. Isso seria um exemplo, tá? Isso seria um exemplo. Então, toda vez que ele vai fazer uma pesquisa em relação à variável, ele está pegando uma parte ali desse grupo, tá? A população dele, a amostra é em relação a um grupo. A gente pode fazer o seguinte também. Estamos trabalhando com a turma do quarto ano. Quero fazer uma pesquisa no quarto ano. Eu especifiquei quantos alunos, quantas partes de alunos eu vou fazer essa pesquisa? Não. Ou seja, o quarto ano é toda minha população. É todo mundo que eu posso usar para a minha pesquisa.
certo? Aí ele colocou aqui pra gente um exemplinho, ó. Veja a pesquisa realizada na sala de Bruno, de como foi desenvolvido cada uma dessas etapas. Escolha do tema, animal de estimação preferido dos alunos da sala de Bruno. População ou amostra, população da sala de Bruno, ou seja, todos os alunos presentes. Instrumento, perguntas escolhidas para realizar pesquisa. Foi: qual o seu animal de estimação preferido? Os participantes podem escolher apenas uma opção, cachorro, gato, pássaro ou outros, certo? E aí ele poderia ali marcar. Qual é a opção? Marcou. Todo mundo marcou, todo mundo fez sua coleta de dados. Fez a coleta de dados, aí ele vai vir aqui classificar. O que aconteceu ali? Vai pegar os resultados. Aí o que ele chegou na conclusão ali, ó? Que esse grupo de alunos gosta de cachorro, esse de animais, de gatos, esse de pássaro e esse aqui de outros. Após fazer essa análise, ele pode fazer o quê? Ele pode construir uma tabela representando a quantidade de votos de cada um e construir um gráfico. Aqui, ó, exemplo. Representação. Cachorro, animal de estimação, cachorro. 12 alunos gostam de cachorro. Gato, 10 alunos votaram em gato. Pássaro, 4 votaram em pássaro. Outro tipo de animal, 3 votaram. Construir um gráfico disso, meus lindos. A gente vai fazer o quê? Representar utilizando uma escala. Olha a escala que ele fez aqui de votos. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Ou seja, ele está aumentando de 2 em 2. E aí, o que ele fez? Ele fez ali, ó, as barrinhas deitadas, né? Gráfico de barra. Colocou o quê? Cachorro, gato, pássaro e outros. E coloriu até os valores, ó. Cachorro, 12 votaram em cachorro. Gato, 10. Pássaro, 4. Outros, 3. Então, ficou aqui entre 2 e 4. Certo? E aí, o que é a conclusão? A conclusão é o que eles conseguiram perceber no final. O que eles perceberam? Que a opção de cachorro, a opção cachorro é a que venceu. A maioria prefere cachorro. Tendo também uma diferença somente de 2 votos entre gato. Então, o gato ficou bem próximo. E a gente pode falar também o quê? Mas alguns alunos preferem até mais os pássaros do que qualquer outro tipo de animal. Certo? Agora, meus filhos, vocês vão fazer aqui para a tia o desafio da página 34, tá? Responder o desafio da página 34, certo? E aí, ó, aqui tem a parte na página 35, onde vocês vão realizar uma pesquisa. Então, nós vamos fazer uma pesquisa. Essa atividade eu vou deixar para vocês realizarem como tarefa, tá? Essa pesquisa vai ficar como tarefa. Você vai escolher um tema e vai fazer essa pesquisa em relação à sua família. Então, a sua população, o grupo que você vai analisar é a sua família, tá? E aí você vai montar o seu instrumento de pesquisa. Então, para a nossa próxima aula, que no caso vai ser sexta-feira que vem, né, porque segunda é recesso, vocês vão fazer para mim de tarefa a página 35, certo? Para a aula de hoje, vocês vão vir aqui, ó, fazer para a tia a página 39 até a página 43 aqui, ó. Certinho? Beijo para vocês, meus lindões. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem para a tia. E até a próxima aula.